O Manchester United fez algumas contratações ruins ao longo dos anos, mas as saídas de jogadores também foram bastante prejudiciais. Muitos jogadores prosperaram depois de deixar Old Trafford, fazendo com que o United realmente se arrependesse de tê-los deixado sair. E 2 prêmios de melhor defensor da UEFA durante um período de 3 anos repleto de troféus no United. No entanto, em 2001, após o lançamento de sua polêmica autobiografia, Sir Alex Ferguson o vendeu para Lazio por 16,5 milhões de libras, alegando preocupações com a forma física após uma lesão no tendão de Aquiles. Recebemos a oferta da Lazio, 16,5 milhões de libras por um zagueiro de 29 anos. Era uma oferta que eu não podia recusar, disse Ferguson na época. Mas as preocupações dele se mostraram equivocadas. Stan prosperou na Itália, conquistando a Coppa Itália com a Lazio antes de chegar à final da Liga dos Campeões de 2005 com o Milan. Ferguson admitiu depois, foi um dos erros que cometi. Espero não ter cometido muitos, mas esse foi um. 9. Diego Forlan. Forlan marcou apenas 17 gols em 98 partidas durante 2 anos e meio no United. E muitas vezes é rotulado como um fracasso na Premier League. Mas ele foi prejudicado pelas poucas oportunidades, ficando atrás de Ruud van Nistelrooy e Ole Gunnar Solskjaer na hierarquia do time. O uruguaio se transferiu para o Villarreal em busca de mais oportunidades e se firmou como um dos atacantes mais letais do futebol na segunda metade dos anos 2000. Ele venceu 2 vezes a chuteira de ouro da Europa, primeiro com o Submarino Amarelo e depois no Atlético de Madrid, onde também conquistou a Liga Europa de 2010, após marcar 2 gols na final. Um verdadeiro erro de avaliação de talento por parte do United. 8. Gerard Piqué. Após um empréstimo impressionante no Real Zaragoza, Piqué era apontado como uma grande promessa para o United, mas ele foi o responsável pelo único gol em uma derrota fora de casa para o Bolton, em novembro de 2007. E isso deixou Ferguson convencido de que ele não conseguiria se firmar no futebol inglês. Eu pude perceber, literalmente no momento em que Anelka dominou a bola, que eu havia perdido a confiança de Sir Alex, e provavelmente a confiança da maioria dos torcedores do United, disse Piqué. Com Ferdinand e Vidic ambos em ótima fase, o United o deixou voltar para o Barcelona por apenas 5 milhões de libras em 2008. Essa decisão voltou para assombrá-los, quando Piqué ajudou o Barcelona a vencer o United nas finais da Liga dos Campeões de 2009 e 2011, tornando-se um dos maiores zagueiros de sua geração. 7. Johnny Evans. Evans se beneficiou da saída de Piqué e se tornou titular no United, conquistando 3 títulos da Premier League, 2 Copas da Liga e o Mundial de Clubes. Mas ele perdeu espaço com Louis van Gaal em 2014-2015. E foi vendido para o West Bromwich Albion por apenas 8 milhões de libras. Ele ganhou o prêmio de jogador da temporada do West Brom em 2015-2016, atraindo o interesse do Arsenal e do Manchester City. Evans depois se transferiu para o Leicester City e conquistou a FA Cup em 2021, antes do United trazê-lo de volta para o Trafford, para uma segunda passagem em 2023. 6. Danny Welbeck. Torcedor do United desde criança, Welbeck passou pela base e marcou 29 gols em 142 jogos pelo time principal. A chegada de Van Gaal em 2014 resultou em uma surpreendente transferência de última hora para o Arsenal, com o treinador comentando que Welbeck não tem um histórico de Robin van Persie ou Wayne Rooney. Welbeck rapidamente eliminou o United da FA Cup naquela mesma temporada. Após lutar contra lesões no Arsenal e uma breve passagem pelo Watford, ele deixou esses problemas para trás durante uma passagem de 6 anos pelo Brighton, tornando-se o maior artilheiro do Brighton na história da Premier League, antes de se transferir para o Chelsea. Gary Neville resumiu bem: eu disse há 10 anos que o Manchester United nunca deveria ter vendido Danny Welbeck. Ele saiu e foi muito bem. 5. Ángel Di Maria. Depois de ver Ángel Di Maria fazer uma atuação de melhor em campo na final da Liga dos Campeões de 2014, o United pagou o que era então um recorde britânico para contratá-lo. Mas ele teve dificuldades para justificar esse valor devido a problemas bem documentados com Van Gaal e foi vendido para o Paris Saint-Germain após apenas uma temporada. Van Gaal foi demitido um ano depois e substituído por José Mourinho, que já havia trabalhado com Di Maria no Real Madrid. O Manchester United vendeu jogadores que eu nunca teria vendido e comprou jogadores que eu nunca teria comprado, disse Mourinho. Eu nunca teria vendido Di Maria, Chicharito ou Danny Welbeck. Nunca. Sem chance. Di Maria reencontrou sua melhor forma no PSG, marcando 92 gols e registrando 120 assistências em 295 partidas. 4. James Garner. Garner impressionou nas categorias de base, vencendo o prêmio de jogador do ano do time reserva Denzel Harum em 2019-2020. Seguindo os passos de jogadores formados na base, como Nick Butt e Darren Fletcher. Ele teve 2 períodos de empréstimo no Nottingham Forest, desempenhando um papel crucial na promoção do time em 2021-2022,
impressionando os jogos da FA Cup contra Arsenal, Leicester e Liverpool. Ainda assim, isso não foi suficiente para garantir uma chance com Erik ten Hag, que o vendeu para o Everton em um negócio de até 15 milhões de libras. Desde então, Garner fez mais de 100 jogos na Premier League pelos Everton e venceu tanto o prêmio de jogador da temporada quanto o prêmio de jogador escolhido pelos jogadores em 2025-2026. 3. Anthony Elanga. Elanga teve uma temporada de destaque no time principal do United em 2021-2022 e marcou um gol memorável na Liga dos Campeões, fora de casa, contra o Atlético de Madrid. Mas a decisão de Ten Hag de contratar Anthony do Ajax por 86 milhões de libras fez com que o ponta tivesse um papel secundário em 2022-2023. Ele foi vendido para o Nottingham Forest por apenas 15 milhões de libras e foi evoluindo cada vez mais, registrando 11 gols e 21 assistências em 82 partidas. O Forest então teve um lucro de 40 milhões de libras, ao vendê-lo para o Newcastle United por 55 milhões de libras, no verão de 2025. Uma sequência devastadora de decisões para o United assistir acontecer. Álvaro Carreras, o United venceu a concorrência do Barcelona e do Manchester City para contratar o então jovem de 17 anos, Carreras, do Real Madrid em 2020. E ele recebeu muitos elogios nas categorias de base. Apesar de Tyrell Malacia ter passado por uma cirurgia no joelho e Luke Shaw estar lutando com suas próprias lesões, o lateral esquerdo não fez nenhum jogo pelo time principal do United. Ele teve passagens por empréstimo no Preston North End, Granada e Benfica, antes de se juntar a este último em definitivo por apenas 5 milhões de libras. Em 2024. O jogador de 23 anos rapidamente se firmou como um dos melhores laterais esquerdos jovens da Europa, e o Real Madrid acionou a cláusula de rescisão de 43 milhões de libras em seu contrato. O United o desenvolveu sem receber nada em troca. 1. Scott McTominay. E em primeiro lugar, Scott McTominay, que veio da base e fez mais jogos pelo United do que qualquer outro jogador desta lista, representando o time principal. 255 vezes em todas as competições. As regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League fizeram com que o United vendesse o meio-campista para o Napoli por apenas 25 milhões de libras, para ajudar a financiar a contratação de Manuel Ugarte. Ele estava no auge de sua forma em uma temporada de estreia sensacional na Itália, vencendo o prêmio de MVP da Série A e liderando o Napoli ao título do Scudetto em 2024-2025. O ex-treinador do United, Benny McCarthy, disse: Scott era o tipo de jogador que você quer no vestiário para levar o time aonde quer chegar. Deixá-lo sair por uma taxa de transferência tão baixa foi uma grande pena. Acho que todos no clube se arrependem dessa decisão. Então, está aí, 10 jogadores que o Manchester United vendeu cedo demais, e depois teve de vê-los prosperar em outros lugares, enquanto o United continuava buscando respostas. Qual venda te irritou mais? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima!